Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar novamente aqui no nosso canal, dando continuidade à série de vídeos que estamos postando em nosso canal sobre a carta do apóstolo Paulo, enviada às igrejas em Roma. Nós estamos dando prosseguimento a explicações de versículo por versículo e mais uma vez eu te convido para você ouvir e aprendermos um pouco mais sobre esta maravilhosa carta que é a carta do apóstolo Paulo. Nós ficamos no versículo de número 3. Nós vamos voltar já para este versículo em nome de Jesus. Bom, retornando aqui, nós estamos com a Bíblia aberta e vamos estar lendo o versículo de número 3, que diz o seguinte: o qual diz respeito ao seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Versículo 4, que diz também: e que com potência foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos concluir então esses versículos que se dá a continuidade da nossa série de vídeos. Versículo de número 3, versículo de número 4 desta carta. Nós aprendemos que no começo do capítulo nós estudamos o versículo 1, dando as definições que Paulo declara sobre essa carta, como ele está defendendo sua chamada, descrevendo a sua pessoa, que ele era o autor da carta. No versículo 2, também mencionamos sobre a promessa que outrora fora prometido. Agora, no versículo de número 3, nós temos o seguinte: o qual diz respeito ao seu filho nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Em João capítulo 1, versículo de número 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e taberculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos o que Paulo está defendendo, o que o apóstolo Paulo está defendendo, escrevendo esta carta, sobre a origem, sobre o fundamento da pessoa de Jesus. Veja que o qual diz respeito ao seu filho nascido da descendência. Então, Paulo está falando aos irmãos de Roma de que Jesus não apareceu do nada, mas que ele tem uma descrição, que ele tem uma descendência. Vejamos então, só para fazermos essa comparação, para que você entenda o versículo de número 3. Versículo de número 3, quando Paulo está fazendo menção da pessoa de Jesus, né? A sua descendência. Veja que nós temos aqui essa geração, e o próprio versículo inicia dizendo: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então o texto já dá uma ênfase da pessoa, de onde ele vem, né? Da pessoa de onde ele está saindo. Aí ele vai iniciar Abraão, né? Depois Abraão gerou Isaac, e assim vai em sequência essa cronologia, tá bom? Então, o qual diz respeito ao seu filho nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Agora, no versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: e que com potência
potência ou com que poder foi declarado. Esse poder aí é o poder do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Então, o que com potência ou com poder, com o Espírito foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação, que pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Temos também Paulo defendendo e declarando que Jesus, ele ganha esse status com declaração e poder e ação do Espírito Santo. A prova disto é exatamente a pessoa de Jesus na ressurreição, sendo ele o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e com ele todos ressuscitaremos na pessoa dele. Então ele inicia esse texto dessa carta de Paulo nos primeiros versículos, mostrando a pessoa de Paulo, a chamada dele, o ministério da pessoa de Jesus, né? Consagração para o apostolado. Temos no capítulo, versículo 2, que outrora isso é prometido. Versículo 3, nós temos a descendência de Jesus, a origem da pessoa dele como humano, né? E no versículo 4 nós temos uma declaração de poder pelo Espírito Santo que fora declarado, né? Que fora declarado como Filho de Deus. E a prova, nós temos algo muito forte, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então mostra a pessoa absoluta de Deus, a pessoa absoluta de Cristo, que triunfou dentre os mortos, que foi declarado com poder entre os homens, na pessoa e na ação do Espírito Santo, para que os homens enxergassem e vissem na pessoa de Jesus o Senhor absoluto. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu te encontro no próximo vídeo para iniciarmos aí versículos 5 e 6 para a glória de Deus. Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.